Você sabia que algo dentro de você já começou a se mover antes mesmo de você entender o que estava acontecendo. Há um silêncio novo habitando seu peito, uma quietude que não é vazio, mas preparação. Você tem sentido isso nas madrugadas em que acorda sem motivo aparente, como se alguém estivesse chamando seu nome do outro lado do véu. Não é coincidência que você esteja aqui agora, lendo estas palavras, porque elas foram escritas para o exato momento em que você se encontra. Algo em você reconhece que a escassez que você carregou por tanto tempo está chegando ao fim. Você já suportou mais do que as pessoas ao seu redor conseguem imaginar. Você já orou mais do que consegue contar. Você já esperou mais do que qualquer cronograma humano poderia prever. E agora, neste dia 20 de agosto, Deus está liberando algo maior do que você pediu. Não é apenas uma resposta, é uma restauração. Não é apenas uma porta abrindo, é um caminho inteiro sendo preparado. Você não chegou até aqui por acaso. Você foi escolhido para receber o que está sendo liberado agora. Você sente no corpo o peso do que foi carregado em silêncio. Seus ombros carregam uma tensão que você nem sempre consegue nomear. Seu peito aperta quando você tenta explicar para alguém o que está acontecendo dentro de você. Você olha para o espelho e vê alguém que parece cansado, mas que ainda está de pé. Você já se perguntou por que tantas coisas não se encaixaram no tempo que você esperava? Você já se sentiu esquecido enquanto via outras pessoas recebendo o que você tanto desejava? Você já chorou em silêncio, sem que ninguém soubesse o motivo das lágrimas? Você já segurou a respiração em momentos em que a fé parecia estar se esvaindo? Você já sentiu que estava caminhando sozinho, mesmo cercado de pessoas? Você já quis desistir, mas algo dentro de você sussurrava para continuar. Você já adiou sonhos porque o momento não parecia certo. Você já engoliu palavras que precisavam ser ditas. Você já suportou mais do que qualquer medida humana poderia calcular. E mesmo assim, você ainda está aqui. Mesmo assim, você ainda acredita. Mesmo assim, você ainda espera. O que está acontecendo com você não é um acidente, não é um erro, não é um sinal de abandono. O que você está vivendo é um processo de preparação que só os escolhidos conseguem suportar. Você vai reconhecer até o final desta mensagem os sinais que confirmam que você está sendo preparado para algo maior. Você vai entender por que certas portas se fecharam exatamente quando você mais precisava delas abertas. Você vai perceber que a escassez que você viveu foi um período de proteção, não de punição. Você vai identificar a prática que vai te ajudar a caminhar com o que está sendo liberado agora. Você vai ouvir uma declaração sobre sua vida que vai selar o que seu espírito já sabe. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Nada do que você chorou foi ignorado. Nada do que você esperou foi esquecido. Você já esteve sentado na cozinha, olhando para uma xícara de café que esfriava, enquanto sua mente repetia as mesmas perguntas. Você já ficou parado no chuveiro, deixando a água cair, enquanto uma oração silenciosa subia do seu peito. Você já abriu a geladeira sem saber o que procurar, porque a fome que você sentia não era de comida. Você já dirigiu até um lugar familiar e sentiu que nada ali fazia mais sentido. Você já recebeu uma mensagem no celular e deixou sem responder, porque sua paz valia mais do que qualquer explicação. Você já olhou para o quarto vazio e sentiu que algo estava prestes a mudar. Você já caminhou pela casa em silêncio, ouvindo apenas o som dos seus próprios passos. Você já se deitou na cama e ficou olhando para o teto, esperando que uma resposta viesse. Você já sentiu que o tempo estava passando e você continuava no mesmo lugar. Você já quis gritar, mas não saiu som nenhum.
Você já quis correr, mas suas pernas não se moveram. Você já quis acreditar, mas a dúvida parecia mais forte. E mesmo assim, você continuou. Você sente mais profundamente do que as pessoas ao seu redor conseguem entender. Você percebe coisas que passam despercebidas pelos outros. Você nota quando uma energia muda em um ambiente. Você sente quando uma palavra carrega mais peso do que aparenta. Você reconhece quando uma porta está prestes a se fechar antes mesmo dela se mover. Você percebe quando alguém está falando, mas o coração está dizendo outra coisa. Você já foi chamado de sensível demais, como se isso fosse um defeito. Você já foi dito que estava pensando demais, como se pensar fosse um erro. Você já foi dito que precisava endurecer, como se sensibilidade fosse fraqueza. Mas a sua sensibilidade não é fraqueza, é discernimento em formação. Você não foi feito para ser duro, você foi feito para ser atento. Você não foi chamado para ignorar, você foi chamado para perceber. Você não foi escolhido para ser igual, você foi escolhido para ser diferente. E essa diferença carrega um peso, mas também carrega uma unção. Há uma oposição silenciosa tentando te convencer de que nada está acontecendo. Há uma voz que sussurra que você está imaginando coisas. Há uma distração que chega exatamente quando você está prestes a entender algo importante. Há uma falsa urgência que te puxa para longe do silêncio que você precisa. Há pessoas que não conseguem entender por que você está tão quieto. Há ambientes que parecem drenar sua energia sem motivo aparente. Há conversas que te deixam mais cansado do que antes. Há mensagens que chegam no momento errado. Há compromissos que surgem quando você precisava de tempo. Há dúvidas que aparecem quando você está prestes a crer. Há medos que se levantam quando você está prestes a avançar. Há uma confusão que tenta te fazer acreditar que você está atrasado. Mas nada disso é verdade. Nada disso é real. Nada disso tem autoridade sobre o que Deus já declarou sobre você. José esperou anos antes de ver o que Deus havia prometido. Ele foi vendido pelos irmãos, esquecido na prisão, ignorado pelos que poderiam ajudá-lo. Mas enquanto esperava, ele estava sendo preparado. Cada dia de espera era um dia de formação. Cada noite de silêncio era uma noite de proteção. Cada porta fechada era uma porta que o guardava para o que viria depois. Você não é diferente de José. Você não está sendo esquecido, você está sendo guardado. Você não está sendo ignorado, você está sendo preparado. Você não está sendo adiado, você está sendo posicionado. O que você viveu não foi desperdício, foi treinamento. O que você chorou não foi em vão, foi semente. O que você esperou não foi perda, foi tempo de formação. E agora, o tempo de esperar está chegando ao fim. O tempo de receber está começando. Se você ignorar o que está acontecendo, você vai continuar repetindo os mesmos ciclos. Se você fingir que nada está mudando, você vai endurecer a sensibilidade que Deus te deu. Se você recusar o que está sendo liberado, você vai adiar o que já foi preparado para você. Se você continuar buscando respostas fora, você vai perder a paz que já está dentro de você. Se você continuar esperando que alguém te valide, você vai esquecer que Deus já te validou. Se você continuar se comparando, você vai esquecer que seu caminho é único. Se você continuar correndo atrás do que não é seu, você vai perder o que já é seu. Se você continuar tentando controlar, você vai perder a direção que está sendo dada. Se você continuar ignorando os sinais, você vai perder a clareza que está sendo oferecida. Mas você não precisa fazer isso. Você não precisa continuar assim. Você não precisa carregar o que já foi entregue. Se você reconheceu pelo menos um desses sinais no seu peito, se seus ombros relaxaram em algum momento enquanto lia estas palavras, escreva nos comentários o número 888. Seus dedos digitando esses números são seu espírito dizendo sim. É o menor acordo, mas é real.
É o primeiro passo de uma jornada que já começou. Digite 888, depois volte para mim. O que você está sentindo não é coincidência. O que você está percebendo não é ilusão. O que você está vivendo não é acaso. Você está sendo chamado para algo maior. Você está sendo preparado para algo novo. Você está sendo restaurado para algo que nunca foi destruído. E agora você vai entender o que estava por baixo de tudo isso o tempo todo. O que você viveu não foi apenas externo, foi interno. O que você enfrentou não foi apenas circunstância, foi identidade. O que você carregou não foi apenas peso, foi formação. Você aprendeu a se encolher antes de entrar em um ambiente. Você aprendeu a se explicar demais, porque raramente era entendido. Você aprendeu a adiar sua própria voz para manter a paz. Você aprendeu a ler todos antes de confiar em si mesmo. Você aprendeu a carregar responsabilidades que nunca foram nomeadas. Você aprendeu a tratar o silêncio como segurança. Você aprendeu a confundir paz com desaparecimento. Mas tudo isso está chegando ao fim. Tudo isso está sendo desfeito. Tudo isso está sendo substituído por algo novo. Você não precisa mais se encolher. Você não precisa mais se explicar. Você não precisa mais adiar. Você não precisa mais ler todos antes de confiar. Você não precisa mais carregar o que não é seu. Você não precisa mais tratar silêncio como segurança. Você não precisa mais confundir paz com desaparecimento. O medo de obedecer te manteve parado por mais tempo do que você imagina. A necessidade de controlar te fez perder oportunidades que já estavam nas suas mãos. A fome de aprovação te fez buscar em lugares que nunca poderiam te satisfazer. A culpa te fez acreditar que você não merecia o que estava sendo oferecido. O apego a um papel antigo te fez recusar o novo que estava chegando. Você confundiu paz com desaparecimento e por isso se escondeu quando deveria ter aparecido. Você confundiu silêncio com abandono e por isso se afastou quando deveria ter permanecido. Você confundiu espera com rejeição e por isso desistiu quando deveria ter continuado. Mas agora você está vendo com mais clareza. Agora você está entendendo com mais profundidade. Agora você está percebendo com mais precisão. O que te manteve parado não era Deus, era medo. O que te fez esperar não era Deus, era controle. O que te fez duvidar não era Deus, era aprovação. E agora tudo isso está sendo desfeito. Sua mente racionaliza, seu corpo reage, seu espírito percebe. Sua mente diz que você está imaginando coisas, mas seu corpo sabe que algo está mudando. Sua mente diz que você está atrasado, mas seu espírito sabe que você está no tempo certo. Sua mente diz que você não é suficiente, mas seu corpo sabe que você foi escolhido. Sua mente diz que você vai falhar, mas seu espírito sabe que você vai vencer. Sua mente diz que você está sozinho, mas seu corpo sabe que você está acompanhado. Sua mente diz que você não vai conseguir, mas seu espírito sabe que você já venceu. Você já sentiu isso no peito quando a verdade chegou. Você já sentiu isso nos ombros quando o peso caiu. Você já sentiu isso na respiração quando a paz voltou. Você já sentiu isso nas mãos, quando elas pararam de tremer. Você já sentiu isso nos olhos, quando eles se encheram de lágrimas. Você já sentiu isso na garganta, quando as palavras finalmente saíram. Você já sentiu isso no estômago, quando a náusea passou. Você já sentiu isso nas pernas, quando elas se moveram. Você já sentiu isso na pele quando o arrepio subiu. Você já sentiu isso no coração quando ele acelerou. Você já sentiu isso na alma quando ela suspirou. Há pessoas e ambientes que resistem à sua mudança. Há conversas que te puxam para trás, há lugares que drenam sua energia, há mensagens que te confundem, há compromissos que te desviam, há relacionamentos que te diminuem, há hábitos que te enfraquecem, há pensamentos que te paralisam,
Há memórias que te prendem, há medos que te limitam, há dúvidas que te atrasam, há vozes que te desacreditam, mas você não precisa mais permanecer aí. Você não precisa mais aceitar isso. Você não precisa mais carregar isso. Você não precisa mais viver isso. Você não precisa mais suportar isso. Você não precisa mais ignorar isso. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Você não precisa mais se encolher. Você não precisa mais se esconder. Você não precisa mais se calar. Você não precisa mais se diminuir. Você não precisa mais se anular. A oposição usa estratégias que você já conhece. Ela te cansa quando você está prestes a avançar. Ela te atrasa quando você está prestes a receber. Ela te confunde quando você está prestes a entender. Ela planta dúvida quando você está prestes a crer. Ela enche seu dia com urgências menores. Ela transforma a direção em ruído. Ela te faz acreditar que você está atrasado. Ela te faz acreditar que você não é suficiente. Ela te faz acreditar que você vai falhar. Ela te faz acreditar que você está sozinho. Ela te faz acreditar que você não vai conseguir. Ela te faz acreditar que você não merece. Mas nada disso é verdade. Nada disso é real. Nada disso tem autoridade sobre você. Nada disso pode te impedir. Nada disso pode te deter. Nada disso pode te parar. Nada disso pode te segurar. Nada disso pode te limitar. Nada disso pode te definir. Nada disso pode te destruir. Você está parando de negociar com o que já foi revelado. Você está parando de buscar validação fora. Você está parando de se explicar demais. Você está parando de adiar sua voz. Você está parando de carregar o que não é seu. Você está parando de tratar silêncio como segurança. Você está parando de confundir paz com desaparecimento. Você está parando de se encolher. Você está parando de se esconder. Você está parando de se calar. Você está parando de se diminuir. Você está parando de se anular. Você está parando de fugir. Você está parando de resistir. Você está parando de duvidar. Você está parando de temer. Você está parando de controlar. Você está parando de esperar. Você está parando de adiar. Você está parando agora. Imagine um poço que foi coberto por muito tempo. Não era um poço seco, era um poço coberto. A água estava lá, mas ninguém podia vê-la. A terra estava por cima, as pedras estavam por cima. O tempo passou por cima, mas a água nunca deixou de existir. Ela continuou fluindo lá embaixo, no silêncio, no escuro, no profundo. Você é esse poço. Você não estava seco, você estava coberto. Você não estava vazio, você estava protegido. Você não estava esquecido, você estava guardado. O que você viveu não foi escassez, foi cobertura. O que você sentiu não foi abandono, foi preservação. O que você esperou não foi perda, foi tempo. E agora a cobertura está sendo removida. Agora as pedras estão sendo tiradas. Agora a terra está sendo retirada. Agora a água está voltando à superfície. Agora você vai beber do que sempre foi seu. Esse poço foi formado há muito tempo. Quando você era mais jovem, você aprendeu a se cobrir. Quando você foi ferido, você aprendeu a se proteger. Quando você foi ignorado, você aprendeu a se esconder. Quando você foi rejeitado, você aprendeu a se fechar. Quando você foi decepcionado, você aprendeu a se calar. Quando você foi traído, você aprendeu a se afastar. Quando você foi esquecido, você aprendeu a se encolher. Quando você foi abandonado, você aprendeu a se cobrir. Mas tudo isso foi formação. Tudo isso foi proteção. Tudo isso foi preparação. Tudo isso foi tempo. Tudo isso foi processo, tudo isso foi caminho, tudo isso foi jornada, tudo isso foi você sendo feito, tudo isso foi você sendo guardado, tudo isso foi você sendo preparado, tudo isso foi você sendo preservado. Houve oposição tentando manter o poço coberto. Houve vozes dizendo que você não merecia a água. Houve mãos tentando colocar mais pedras por cima.
Houve tempo tentando fazer você esquecer que a água existia. Houve medo tentando te convencer de que você estava seco. Houve dúvida tentando te fazer acreditar que você estava vazio. Houve confusão tentando te fazer pensar que você estava perdido. Houve cansaço tentando te fazer desistir de buscar. Houve solidão tentando te fazer esquecer que você era amado. Houve silêncio tentando te fazer acreditar que você estava sozinho. Houve espera tentando te fazer pensar que você estava atrasado. Houve dor tentando te fazer esquecer que você era escolhido. Houve luta tentando te fazer acreditar que você não ia vencer, mas nada disso funcionou, nada disso te destruiu, nada disso te anulou, nada disso te definiu, nada disso te parou, nada disso te segurou, nada disso te limitou, nada disso te impediu, nada disso te derrotou, nada disso te venceu. O poço está começando a se mover, a água está começando a subir. A cobertura está começando a ser removida, as pedras estão começando a ser tiradas, a terra está começando a ser retirada, o silêncio está começando a ser quebrado, o escuro está começando a ser iluminado, o profundo está começando a ser alcançado, o que estava coberto está começando a ser revelado, o que estava guardado está começando a ser liberado. O que estava preservado está começando a ser entregue. O que estava protegido está começando a ser dado. O que estava preparado está começando a ser cumprido. O que estava esperando está começando a acontecer. O que estava sonhado está começando a se tornar real. O que estava prometido está começando a se cumprir. O que estava declarado está começando a se manifestar. O que estava selado está começando a se abrir. Se a imagem que eu acabei de caminhar com você tocou um lugar que você não consegue fully explicar, escreva nos comentários as palavras "eu vejo isso". Deixe o reconhecimento selar onde isso tocou. Digitar essas palavras torna o testemunho permanente no seu próprio registro. Digite, depois volte para mim. O poço não está mais coberto. A água não está mais escondida. O que era seu não está mais distante. Você não está mais seco. Você não está mais vazio. Você não está mais esquecido. Você não está mais abandonado. Você não está mais adiado. Você não está mais parado. Você não está mais preso. Você não está mais limitado. Você não está mais definido pelo passado. Você não está mais preso ao que foi. Você não está mais carregando o que não é seu. Você não está mais vivendo o que não é seu. Você não está mais sendo o que não é seu. A solução não é performance, é retorno. Você não precisa ganhar uma nova identidade. Você precisa retornar à que sempre foi sua. Você não precisa conquistar o que já é seu. Você precisa receber o que já foi dado. Você não precisa provar o que já foi declarado. Você precisa viver o que já foi selado. Você não precisa buscar o que já foi encontrado. Você precisa caminhar no que já foi preparado. Você não precisa esperar o que já chegou. Você precisa aceitar o que já está aqui. Você não precisa pedir o que já foi concedido. Você precisa tomar o que já foi entregue. Você não precisa duvidar do que já foi confirmado. Você precisa crer no que já foi revelado. Você não precisa temer o que já foi prometido. Você precisa confiar no que já foi garantido. Você não precisa fugir do que já foi chamado. Você precisa obedecer ao que já foi dito. Você não precisa resistir ao que já foi liberado. Você precisa receber o que já foi dado. Você não precisa adiar o que já começou. Você precisa caminhar no que já está em movimento. Uma prática simples vai te ajudar a caminhar com isso. Toda manhã, antes de qualquer coisa, antes do celular, antes da primeira palavra, antes do primeiro pensamento, faça uma sentença de selo. Diga em voz baixa ou no silêncio do seu coração: eu sou o escolhido, eu sou de Deus, estou em casa.
Sinta essas palavras descendo do seu peito até o seu estômago. Sinta elas se enraizando no mais profundo de você. Sinta elas te preenchendo de uma paz que não depende de circunstância. Sinta elas te lembrando de quem você é. Sinta elas te conectando com o que já foi declarado sobre você. Sinta elas te ancorando no que já foi selado para você. Sinta elas te protegendo do que não é seu. Sinta elas te guiando no que é seu. Sinta elas te confirmando no que você sempre foi. Faça isso todos os dias, sem exceção, sem negociação, sem adiamento. É o seu selo matinal, é o seu lembrete diário, é a sua âncora constante, é a sua proteção contínua, é a sua direção permanente. Outra prática vai te ajudar a manter o que está sendo liberado. Uma vez por dia, faça uma auditoria de paz. Pergunte a si mesmo: o que expandiu minha paz hoje? O que drenou minha paz hoje? Onde eu me senti em casa? Onde eu me senti deslocado? Com quem eu me senti em paz? Com quem eu me senti em guerra? O que eu preciso liberar? O que eu preciso receber? O que eu preciso dizer? O que eu preciso calar? O que eu preciso fazer? O que eu preciso deixar de fazer? O que eu preciso começar? O que eu preciso terminar? O que eu preciso continuar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso manter? O que eu preciso entregar? O que eu preciso tomar? O que eu preciso crer? O que eu preciso viver? Escreva as respostas em um lugar que só você tem acesso. Não precisa ser longo, não precisa ser perfeito, não precisa ser elaborado, precisa ser honesto, precisa ser real, precisa ser seu, precisa ser verdade, precisa ser vida, precisa ser caminho, precisa ser direção, precisa ser luz. A proteção divina está aparecendo através de limites. Portas fechadas não são rejeição, são misericórdia. Respostas adiadas não são abandono, são tempo. Pausas inesperadas não são erro, são direção. Separação de ritmos antigos não é perda, é libertação. Silêncio que chega não é vazio, é espaço. Cansaço que surge não é fraqueza, é aviso. Confusão que aparece não é verdade, é oposição. Paz que retorna não é coincidência, é confirmação. Direção que se revela não é acaso, é chamada. Obediência que se levanta não é peso, é alívio. Discernimento que se aguça não é medo, é proteção. Identidade que se firma não é orgulho, é verdade. Caminho que se abre não é sorte, é promessa. O que se cumpre não é mérito, é graça. O que se entrega não é perda, é entrega. O que se recebe não é conquista, é dom. O que se vive não é esforço, é fluxo. O que se caminha não é luta, é dança. O que se é não é construção, é revelação. Você está decidindo parar de fugir. Você está decidindo parar de se explicar demais. Você está decidindo obedecer em silêncio. Você está decidindo liberar um ciclo. Você está decidindo receber direção. Você está decidindo atravessar o limiar. Você está decidindo parar de negociar. Você está decidindo parar de adiar. Você está decidindo parar de duvidar. Você está decidindo parar de temer. Você está decidindo parar de controlar. Você está decidindo parar de esperar. Você está decidindo parar de resistir. Você está decidindo parar de se encolher. Você está decidindo parar de se esconder. Você está decidindo parar de se calar. Você está decidindo parar de se diminuir. Você está decidindo parar de se anular. Você está decidindo parar agora. Você está decidindo viver. Se algo nesta mensagem confirmou o que seu espírito já sabia, deixe o seu like ser o seu amém sem palavras. Não como uma métrica, como um acordo de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente, como um testemunho silencioso de que você reconhece o que está acontecendo, como uma confirmação de que você está pronto para receber, como um selo de que você está disposto a caminhar,
como um lembrete de que você não está sozinho, como um sinal de que você está sendo guiado, como um eco de que você está sendo ouvido, como um reflexo de que você está sendo visto, como um espelho de que você está sendo conhecido, como um testemunho de que você está sendo amado, como um lembrete de que você está sendo guardado, como um sinal de que você está sendo preparado, como um eco de que você está sendo chamado, como um reflexo de que você está sendo escolhido, como um espelho de que você está sendo restaurado, como um testemunho de que você está sendo liberado, como um lembrete de que você está sendo entregue, como um sinal de que você está sendo cumprido. Há alguém na sua vida que precisa exatamente desta mensagem hoje. Alguém que está cansado em silêncio. Alguém que está buscando secretamente. Alguém que carrega uma postura que ninguém vê. Alguém que trabalha duro enquanto se sente invisível. Alguém que parece forte, mas tem orado sem palavras. Alguém cujo silêncio se tornou mais pesado do que seu discurso. Alguém que já chorou mais do que consegue contar. Alguém que já esperou mais do que consegue medir. Alguém que já suportou mais do que consegue explicar. Alguém que já quis desistir, mas continuou. Alguém que já se sentiu esquecido, mas não desistiu. Alguém que já se sentiu abandonado, mas não parou. Alguém que já se sentiu adiado, mas não desistiu. Alguém que já se sentiu preso, mas não parou. Alguém que já se sentiu limitado, mas não desistiu. Alguém que já se sentiu definido pelo passado, mas não parou. Alguém que já se sentiu preso ao que foi, mas não desistiu. Alguém que já se sentiu carregando o que não é seu, mas não parou. Alguém que já se sentiu vivendo o que não é seu, mas não